Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta qual a chance de Thiago Maia virar reforço no São Paulo e fala também sobre o salário gigante a que terá direito Tite como técnico do Flamengo. Te atualizo ainda sobre Everton Ribeiro no Cruzeiro. A Raposa demonstra interesse oficial na contratação do jogador. Falo também sobre o Atlético Mineiro, que já sabe do interesse do Corinthians na contratação de Guilherme Arana. Por falar no Corinthians, atualizações sobre o empate decepcionante contra o Fortaleza, com direito ao SBT vencendo a Globo na audiência. Tudo sobre a disputa para a final da Libertadores da América entre Internacional e Fluminense, Fluminense Internacional. Eu falo também sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Tudo isso a partir de agora, para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta Ganha Casa, que te dá R$5 para você apostar agora mesmo. Para ganhar, basta fazer seu cadastro clicando no link que está no comentário fixo. Clicou, fez o cadastro, ganhou R$5 para apostar. Quero mostrar jogos dessa quarta-feira. Tem São Paulo e Curitiba, Campeonato Brasileiro, vou de vitória do São Paulo. LDU e Defensa e Justiça, primeira partida da semifinal da Sul-Americana. Vou transmitir esse jogo no Paramount Plus, vou de LDU. Tem também Fluminense Internacional pela Libertadores, vou de Flu. Para completar, Copa da Liga Inglesa, Newcastle e Manchester City, vou de empate. Lembrando, para você participar na aposta ganha super simples, pega o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro, ganha R$5. Só para completar, vale contar que você pode fazer apostas a partir de R$1 na aposta ganha. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a briga feia entre torcidas organizadas do Fortaleza durante o jogo na Neoquímica Arena. O presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, foi muito duro e prometeu fiscalização e combate a esse tipo de situação. Ele disse que se os torcedores forem identificados, serão banidos do Castelão, não poderão assistir mais a jogos do Fortaleza. Quero contar também que o SBT chegou a vencer a Globo por 34 minutos durante a transmissão de Corinthians e Fortaleza, esses 34 minutos na liderança em São Paulo. SBT que teve 12,5 pontos de média, picos de 15 pontos, nem foi uma das maiores audiências, mas foi suficiente para que por 34 minutos a emissora de Silvio Santos ficasse à frente da Globo. Já em Fortaleza, capital do Ceará, a audiência do SBT explodiu, enorme diferença em relação à Globo. Quero falar agora sobre o Corinthians, que decepcionou na semifinal. O time de Vanderlei Luxemburgo ficou no empate 1-1 com o Fortaleza, vai precisar vencer no Castelão ou empatar para levar a decisão para pênaltis. O Fortaleza abriu o placar com o Zé Wellison ainda no primeiro tempo. O Yuri Alberto conseguiu o gol do empate e parou por aí. O Fortaleza foi melhor e mais organizado do que o Corinthians durante a maior parte da partida. Vanderlei Luxemburgo muito criticado, primeiro pela substituição do Wesley para a entrada do Romero e depois da Nebora para colocar outros jogadores. Corinthians cansado, se arrastando no segundo tempo. O Renato Augusto foi um exemplo disso. Torcedor do Corinthians, que preparou enorme festa na chegada do time à Neoquímica Arena, vaiou ao apito final. Vanderlei Luxemburgo está mantido, segue normalmente, apesar da demora para a entrevista e do comportamento meio estranho dele, nem no momento do gol. Luxa foi muito festeiro, ficou mais caladão, mais na dele. E ele explicou na entrevista coletiva que sofreu uma lesão na clavícula e vai ter de fazer uma cirurgia no fim do ano. Mais um indicativo de que para a próxima temporada, com ou sem título da Sul-Americana, dificilmente Luxemburgo permanecerá no timão. Queria saber de você o seu palpite para quem se classifica na partida de volta, jogo marcado para o Castelão. Use o espaço para comentário, depois eu vou observar os comentários de vocês, beleza? Bora falar agora sobre a semifinal da Libertadores, valendo vaga na decisão. A gente vai conhecer nessa quarta-feira o vencedor do primeiro confronto, jogo de ida das semifinais do duelo entre Fluminense e Internacional, partida marcada para o Maracanã. Importante lembrar que quem chegar à final já vai ter um mínimo garantido de 7 milhões de dólares ou 35 milhões de reais. Esse é o prêmio prometido pela Conmebol ao vice-campeão. Mas o vencedor do confronto entre Fluminense e Inter vai para a decisão sonhando com a taça. E o prêmio de 18 milhões de dólares ou 90 milhões de reais. Primeiro jogo entre Flu e Inter acontece no Maracanã. Durante a madrugada dessa terça para quarta-feira, torcedores do Fluminense soltaram rojões em frente ao hotel que hospeda os jogadores do Internacional. Não deve ter sido uma noite fácil de sono para os colorados. O Inter, que vai a campo com o seguinte time: Rocher, Hugo Malho, Vitão, Mercado e René, Johnny, Arangues, Maurício, Alan Patrick, Valência e Wanderson. Já o Flu do Fernando Diniz com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André, Alexander, Ganso, na frente Arias, Cano e Keno. Tem palpite? Quem vence esse jogo?
prevejo partida com gols dos dois lados. Essa seria uma das minhas sugestões para vocês. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que já sabe do interesse do Corinthians em Guilherme Arana, informação que eu contei com exclusividade nessa terça-feira, enorme repercussão em Belo Horizonte. Dirigentes do Atlético não gostaram da divulgação da notícia, eu achei super relevante contar que o Corinthians já procurou o Arana para demonstrar interesse. É importante contar que André Negão, candidato à presidência pela situação, e André Sanches, que é o seu grande aliado, são muito próximos do Fernando Garcia e também do Guilherme Arana, e são eles quem capitaneiam esse movimento para tentar a contratação do Guilherme Arana para a próxima temporada. O Corinthians se baseia no fato de o Arana estar entrando no último ano do contrato para tentar fazer alguma possibilidade de negociação. Diante dessa situação, o Atlético promete acelerar o processo de renovação de contrato para não perder o Arana de graça, jogador contratado por 5 milhões de euros. Só para arrematar ainda sobre o Atlético, estou atrás da informação a respeito de patrocínio Master. Nesse momento a Betano é a favorita a ficar no patrocínio Master, o contrato vai até dezembro de 24, mas o pessoal do Galo está pedindo uma valorização importante. Bora falar agora sobre Everton Ribeiro no Cruzeiro. Essa especulação já existe há algumas semanas, mas na manhã dessa quarta-feira conversei com uma pessoa muito próxima ao Ronaldo, que é o dono da SAF do Cruzeiro, e essa pessoa admitiu que o Cruzeiro já abriu negociações. Calma. Negociações em estágio inicial, uma primeira conversa, primeira rodada de negociações, para tentar entender quais as pretensões do Everton Ribeiro. O Cruzeiro ouviu dessa pessoa que trabalha para o Everton que ainda não estão esgotadas as tratativas com o Flamengo. O Flamengo fez uma sinalização de prorrogação por apenas 1 ano de contrato e com redução salarial, algo que o Everton Ribeiro não gostou, mas a esperança do Everton de que com a mudança do técnico e a chegada do Tite, ele possa ter um contrato melhor. Diante da possibilidade desse contrato se manter, aí sim o Everton Ribeiro vai ao mercado e o Cruzeiro é sim uma possibilidade. Atleta que passou muito bem pela Raposa entre 2013 e 2014, números excelentes, 108 jogos, 23 gols, seria a cereja do bolo do Cruzeiro para a próxima temporada e o Ronaldo está disposto a abrir os cofres, como fez em relação ao Matheus Pereira, contratado nessa temporada por empréstimo. São Paulo e Corinthians são outros interessados no Everton Ribeiro. A tendência, inclusive, é que outros clubes brasileiros entrem nessa disputa, jogador de 34 anos de idade. Quero falar para vocês agora sobre o salário de Tite, que ainda não foi anunciado como novo técnico do Flamengo, mas tem tudo bem encaminhado. O Tite desembarcou na noite dessa terça-feira no Rio de Janeiro. Ele havia passado uns dias em Porto Alegre, ao lado da família, e voltou ao Rio de Janeiro para fechar as negociações com o Fla. Vale a lembrança de que o Tite está morando no Rio de Janeiro. Ele se mudou para lá desde que passou a ser treinador da seleção brasileira. O Flamengo está disposto a pagar algo na casa de 2,5 milhões de reais por mês para contratar o Tite. Vai ser o maior salário já pago pelo Flamengo para qualquer funcionário, nunca nem jogador nem técnico ganharam tanto. Só para lembrar, Vitor Pereira e Jorge Sampaoli, treinadores do Flamengo nessa temporada, ganhavam na casa dos 2 milhões de reais mensais. Nem o JJ, nos tempos áureos, conseguiu superar esses 2 milhões por mês. Aí só mais uma observação importante: enquanto técnico da seleção brasileira, Tite embolsava 1.600.000. Ou seja, se tudo der certo, e a tendência é que o acordo seja selado nas próximas horas, o Tite vai ter um aumento considerável em relação aos vencimentos enquanto técnico da seleção, embora como treinador da seleção ele tinha enorme procura do mercado publicitário, com várias propagandas, comerciais, entre outras coisas, que certamente faziam com que os vencimentos dele superassem os 2,5 milhões de reais. Só para completar, Tite tem excelente relação com parte do elenco, já convocou 11 jogadores durante o período como técnico para a seleção brasileira. A ideia do Flamengo e do Tite é que esse contrato seja assinado até dezembro de 2024. Antes, obviamente, o Flamengo vai precisar demitir Jorge Sampaoli, que comandou o treino nessa terça-feira, mas vive as últimas horas à frente do clube. Só mais um detalhezinho para não ficar a dúvida. Com esses 2,5 milhões de reais, o Tite passa a ser o segundo técnico mais bem pago do futebol brasileiro, só atrás de Abel Ferreira, do Palmeiras, que ganha 2.800.000 mensais. Quero fechar o vídeo para falar sobre Thiago Maia, volante do Fla, como possível reforço do São Paulo. Tricolor vai às compras para 2024, pretende trazer pelo menos 4 jogadores importantes. A ideia é ter um time ainda mais forte para a Libertadores da América. E o Gabriel Sá, que é setorista do São Paulo pela Jovem Pan, contou que o Thiago Maia interessa ao Tricolor, é um pedido do Dorival Júnior. Dorival e Thiago trabalharam juntos no Santos,
temporadas 2014 e 2015 e depois no Flamengo. De fato, o Dorival adora o Thiago Maia. E conversei antes de gravar esse vídeo com uma pessoa do staff do Thiago e senti uma disposição em que o negócio aconteça, mas não nesse momento. Thiago quer entender um pouquinho de como é que vai funcionar o Flamengo daqui para frente, quais serão os planos do Tite, o que pensa a diretoria para a próxima temporada. Vale a lembrança de que coisa de um mês atrás o Al-Hilal, a pedido do Jorge Jesus, tentou comprar o Thiago Maia do Fla, chegou a oferecer 4 milhões de euros, mas o Flamengo recusou a oferta. E é diante desse cenário, de uma proposta de 4 milhões de euros recusada, que eu acho difícil que essa negociação entre Thiago Maia e São Paulo avance. Não imagino que o tricolor vai desembolsar cifras semelhantes por um atleta de 26 anos de idade. A tendência, especialmente para esse setor de volante, é de que o São Paulo procure soluções mais baratas. De qualquer forma, é um nome que agrada ao Dorival Júnior, é um nome que faz parte dos planos do São Paulo. Não é a primeira vez que o Thiago Maia tem seu nome envolvido no tricolor. O Flamengo desembolsou para comprar o do Lille 25 milhões de reais, essa grana referente a 50% dos direitos econômicos. São Paulo que ainda sonha com Bruno Henrique e Everton Ribeiro, além de outras possibilidades. O Eric é o único reforço já garantido para 2024. Atacante que voltou a viver bom momento com a camisa do Ceará e já assinou um pré-contrato com o tricolor. E você, curtiu as notícias? Deixa like, se inscreve no canal. Não se esqueça de repercutir e compartilhar os nossos vídeos. Só para arrematar, tem mais vídeo à tarde. Só não faremos a live à noite porque estarei na transmissão de Defensa e Justiça e LDU pela Liga Sul-Americana no Paramount Plus. A saideira, para você que acompanha meu trabalho, não se esqueça de me ouvir diariamente de segunda a sexta-feira na 98, rádio gigante de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Tô lá todos os dias com um boletim super informativo. Beleza? Abraço para vocês. Tchau, tchau.